curiosidade, Odilon, como é que você vai lidando com as visões diferentes, sabe? Você até falou justamente de tópicos diferentes que você não conhece, né? Mas como é que você vai lidando com personalidades diferentes todo dia? Eu acho que muitas vezes esse é o mais complicado. Você conseguir se relacionar com todo mundo sem parecer, digamos, não parecer autêntico, sabe? Como que você lida com isso? A gente tem que tomar cuidado para a gente não parecer falso, né? A gente não dá aquela sensação para quem está ouvindo a gente que a gente é falso e tudo mais. Trabalhar com pessoas que têm visões diferentes é e sempre vai ser um desafio muito legal de se fazer, porque quando tu completa aquele projeto, tu diz, nossa, eu aprendi com essa pessoa um negócio que eu não sabia. De repente eu estava pensando que aquilo era uma coisa e era outra. Eu estava com um pré-conceito concebido já sobre o que aquela outra pessoa pensava. Mas a gente tem que sempre honrar o convidado, entender o ponto de vista dele e, né, ouvi-lo, né? A gente está para ouvir. É um desafio, às vezes, mas eu consigo lidar com isso porque sempre na minha vida, né, na carreira comercial, eu venho de resolver conflitos. Então, de personalidade, com pessoas diferentes, alguns mais alvoroçados, né, mais sanguinários, outros mais fleumáticos. Então, eu costumo convidar as pessoas também que pensam diferente de mim, porque esse diferente que geram ideias, né? E de ideias geram negócios, e de negócios gera dinheiro para o pessoal, ou gera conexão de histórias. Ou nos próprios podcasts, né, Renato, o pessoal pode fazer muito networking. Então, às vezes, você trazer uma pessoa que pensa diferente de você, com uma temática até que você está ali mais para ouvir, né? Você trouxe a pessoa para falar. Então, eu tento sempre respeitar isso. Você acaba trazendo várias pessoas para o teu networking que pensam diferente como aquela pessoa, algumas não. E isso daí é o legal, que daí o pessoal levanta a mãozinha lá no podcast para dar a sua opinião diferente da pessoa. Então, gera uma interação, um debate bem bacana de poder se aproveitar. Então, é só questão de tu se adaptar e saber que quando tu vai fazer o podcast, você vai ouvir mais do que você vai falar. Sim, Eu tento sempre fazer assim. e para mim faz super sentido, na verdade, porque sempre que eu acho que às vezes eu discorde muito de alguém antes de conversar com ela, talvez seja a conversa mais importante que eu queira ter naquele dia, sabe? E provavelmente é a pessoa que alguma coisa eu não sei, eu não entendi. Talvez numa conversa, o podcast é uma oportunidade de a gente entender talvez não o que a pessoa faz, mas por que a pessoa pensa daquela forma, né, Odilon? É verdade. E com isso acontece, a gente vai criando conexões, vai entendendo, e por vezes tu vai acabar no final do podcast continuando com a mesma opinião que tu já tinha antes, às vezes. Você conclui, né? Ah, não, realmente é essa vibe aqui, não bate comigo, mas tudo bem, o papo foi legal, o público gostou, né? Então, se o público gosta, a gente também gosta. Né? Então tá tudo tranquilo. Nunca tive assim nenhum problema assim com alguém que eu entrevistei depois da pessoa reclamar ou falar mal, ou durante o próprio bate-papo ter alguma questão mais assim. O que acontece muito, sabe o que que é? É no podcast lá do LinkedIn, quando o pessoal levanta a mãozinha para poder falar, o pessoal querer se vender. Ah, sim. O que mais acontece, o pessoal querer se vender e querer atropelar o convidado, né, que a gente convidou ali. Então, é aberto, justamente o meu projeto, né, é a Podin, né, tudo junto, Podin, podcasts no LinkedIn, dando vozes para todas as pessoas. Então, justamente para ter todas as opiniões ali e ter o debate ali mesmo também, gerar esses conflitos para a gente poder estar ali. E quando alguém que sobe a mãozinha se passa, já teve caso de eu ter que cortar daí, né? A pessoa não para ali de interromper o convidado que a gente levantou, a gente manda uma mensagem,
só dá um tempinho e tudo mais, às vezes não tá, pá, corta. E já teve gente, Renato, também vou dizer, né? Não vou ser mentiroso, não palestrante, mas a pessoa que levantou a mãozinha, né? Que começou a falar, daí eu dei o espaço, começou a falar umas coisas, deu pá. Aí eu disse assim, ai, gente, caiu. Bom, Caiu aqui o nosso amigo, infelizmente. Vou te falar a verdade, gente, porque dentro de um podcast, a gente não pode deixar ali dentro da sala do podcast que determinadas circunstâncias ou determinado tipo de fala preconceituosa ou que vá prejudicar o nosso trabalho por tu tá dando espaço para uma pessoa falar e vir um besta, eu vou falar mesmo assim, pode? Fica à vontade, pode falar. Vem um besta lá e começa a achar que tá na casa dele falando com qualquer pessoa assim, se achando, sabe? Começa a fazer crítica sem sentido. Então, eu fui uma vez lá e peguei aqui, ó, pá. Ai, gente, caiu. Me desculpa, caiu, nossa amiga aqui caiu. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque quem está ouvindo, às vezes, não por você, a pessoa que está ouvindo, às vezes, o teu podcast pode ser a primeira vez. E ela vê ali, pô, aqui o cara está dando espaço para esse tipo de coisa, eu vou até denunciar isso aqui, porque né, isso aqui não está de acordo aqui com as regras do LinkedIn. Então, tem que ter essa preocupação, mas com gente que subiu a mãozinha, com palestrante nunca teve. Não vou te falar, eu organizo alguns meetings também. Eu acho que a pior coisa é a pergunta autopromoção. Quando a pessoa deixa eu fazer uma pergunta e a pergunta ela vai se autopromover e quando passa 10 minutos e qual era a pergunta? Nenhuma, ela só queria se autopromover sobre o assunto. Acho que essa daí, porque a pessoa que vai falar uma besteira gigante ali ao vivo, normalmente é um número bem pequeno, né? É um que surge do nada. Agora, o que se autopromove, esse tem aos montes por aí, né? A gente começa a identificar já, porque daí a gente deu um espaço para a pessoa, ela fez uma autopromoção pequenininha, mas sabe que ela sempre entra só para fazer aquela autopromoção, sabe? Então a gente já começa a identificar ali, ó, tá aqui, ó, daqui a pouco vai subir a mãozinha, mas pode subir, pode vir trazer tua opinião, desde que seja concisa, não fica só se autopromovendo, tem que trazer uma pergunta para o convidado para poder gerar conteúdo e debate. Não é um podcast para você se autopromover. Às vezes eu faço, agora eu comecei a fazer uma série, Renato, que eu peguei de inspiração do meu mentor, o Fernando Seabra, do Clube Bora Fazer, que é faça seu pitch. Então, agora de vez em quando eu abro uma sala de podcast justamente voltada para isso. O pessoal que quer se autopromover, aí a pessoa vai ali e tem 3 minutos para fazer o seu pitch de vendas, igual o Fernando promove com o Pitch Canvas, né? Então, aí é 3 minutinhos só, a pessoa não vai ter mais que isso. E aí sim, é um lugar bacana para ti sim fazer tua autopromoção. E as pessoas que estão ouvindo também vão estar na fila para fazer. E você pode ali... Por vezes, nos podcasts, muitos depoimentos de negócios fechados entre os ouvintes. Entre o pessoal que estava ouvindo o palestrante, entre o pessoal que ouviu alguém que subiu a mãozinha, foi lá e acabou fechando 1, 2, 3 negócios com a pessoa. Então, tem alguns podcasts, tem essa nova série que eu estou fazendo agora, que é Faça Seu Pitch, e é justamente focado nisso, né? Mais numa coisa comercial, mas, em geral, os meus podcasts são mais de conteúdo, né? São podcasts... Vou acompanhar esse de perto mais um pouquinho para participar desse pitch aí. Vai lá fazer o teu pitch de 3 minutos. E o poder... Eu vou estar...